Campeonato Brasileiro da Série B, quinta rodada, e ainda não aconteceu a primeira vitória do Vila Nova na competição. Acabou empatando em 2-2 com a equipe do Londrina, que abriu o placar com 1 minuto de jogo com o Gabriel Santos. No segundo tempo, a equipe do Vila Nova, depois de uma expulsão de um jogador da equipe do Londrina, empatou com o Pablo Diego e depois virou o jogo com Arthur Rezende de pênalti. A vitória parecia garantida quando, aos 48 minutos da etapa final, o João Paulo acabou empatando para a equipe paranaense. José Carlos Lopes, mais respeitado. Foi um resultado justo, mesmo com esse empate no finalzinho da equipe do Londrina, Lopes? Foi justo porque o Vila foi melhor no segundo tempo, teve as oportunidades para ganhar a partida, mas acabou vacilando nessa bola na área. Aliás, foram 2 gols de bolas na área do time do Vila Nova, em que o Vila tomou um direto, uma bola cruzada no primeiro tempo, a 1 minuto e 40, e o Gabriel Santos fez de cabeça. E essa agora no finalzinho, aos 48, mais uma bola cruzada na área, o Coutinho escorou com o peito, e aí no rebote o João Paulo fez o gol de empate. Mas o Vila jogou melhor no segundo tempo, teve as melhores oportunidades, embora o Londrina tenha feito 2 grandes finalizações. Uma com o Coutinho, que chegou na cara do gol, uma grande defesa do Georgemi, e uma do Marcinho, de fora da área, outra grande defesa do Georgemi. Mas o Vila produziu mais, até porque ficou com um jogador a mais desde os 12 minutos do segundo tempo, quando o Adson foi expulso. E foi duro pro Londrina o golpe, porque o jogador foi expulso aos 12, tomou o gol de empate aos 13. Então, pelo que produziu, o Vila até poderia merecer um resultado melhor. Mas como os gols foram legais, empate justo, 2-2, Vila Nova e Londrina. E é impressionante como, mais uma vez, o Vila tropeça nos próprios erros, né? Tanto no jogo contra o Tombense, que a gente notava que o time do Vila era melhor do que o Tombense. O Vila era melhor do que o Ituano. E o Vila é melhor do que o Londrina. Mas entrou dormindo, tomou um gol com 1 minuto e acabou tomando esse gol nos acréscimos e teve também espaço para ampliar esse placar e garantir essa vitória e acabou empatando em 2-2. E os melhores e os piores no Vila Nova nesse jogo, Lopes? Os melhores, Georgemi e Pablo Diego. Eles foram os melhores do time do Vila Nova. Veja que no empate em 2-2, o Vila ainda tomou 2 gols e o Georgemi fez pelo menos 3 grandes defesas. 2 importantíssimas quando o Londrina ainda ganhava o jogo por 1-0. Poderia ter ampliado o placar para 2 e ele fez 2 grandes intervenções. O Pablo Diego fez o gol de empate, foi um gol muito importante e fez boa movimentação lá na frente. Mas também o Alex Silva fez um bom jogo, o lateral pela direita, acabou o Arthur Rezende, que já é artilheiro também da Série B do Campeonato Brasileiro, com 3 gols, também teve uma boa participação, e o Mateuzinho no segundo tempo fez um bom segundo tempo. Então esses foram os melhores do time do Vila Nova. E os piores? Nós não tivemos assim abaixo não, mas o Renato e o Donato poderiam jogar mais. O jogo aéreo hoje foi muito perigoso contra a defesa do Vila Nova, tanto é que 2 gols foram assim, né, de bolas alçadas na área. Então o Moacir também não cumpriu um bom papel, está com dificuldade de fazer a lateral esquerda. Penso que a partir de agora o Colasso até vai se tornar o titular da posição. O Ralf, muito discreto, discretíssimo demais, pode jogar mais. E o Wagner também, que poderia ter ajudado um pouco mais. O Vitor Andrade, com altos e baixos, mais para baixo, também se insere entre aqueles que poderiam ter ajudado o Vila Nova um pouco mais. Concordo com você e eu acrescento aí nessa lista, antes dos melhores, concordo mesmo com o Arthur Rezende, com o Pablo Diego, com o Jorge, com a partida que eles fizeram. Entre os piores eu vou colocar o Alisson Caetano também. Rapaz, entra no final ali para ajudar na defesa. Alisson Cassiano. Aí ele vai e tenta cortar aquela bola assim, dando um cabeceiozinho fraco. Quase um passe, né? Quase um passe. Ele praticamente deu uma assistência, ele ajeitou pro João Paulo fazer o segundo gol. Então tá estreando, tem que ter um pouco mais de garra, deveria ter ido com gana na bola, até porque ele foi colocado em campo justamente para aquilo, para ajudar o sistema defensivo
do Vila Nova. E agora, Lopes, situação do Igor Magalhães. O que você faria se fosse o presidente Hugo Jorge Bravo? Olha, eu disse antes que seria o jogo limite pro Igor Magalhães. Mas de novo foi um jogo de boa produção. Mas não ganhou de novo. De novo produziu, mas não ganhou. Mas eu acho que diante do jogo que foi feito hoje, não cabe uma demissão. Pelo jogo de hoje, não. Ah, mas aí é o conjunto da obra, é a sequência, são 9 jogos sem vitória. Aí você volta tudo para trás. Contra o Guarani não ganhou, mas classificou. Contra o Fluminense salvou o jogo de Goiânia, que o Vila pode ganhar muito dinheiro se classificando. Enfim, volta tudo atrás. Então, pelo jogo de hoje, eu ainda daria mais um tempo para o Igor Magalhães. Mas tá no limite, realmente, para continuar com o técnico Igor Magalhães. O próximo jogo do Vila Nova será na sexta-feira, dia 6 de maio, às 7 da noite, contra o Náutico.